Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora você vai conferir. Farmacêutica Eli Lilly, a dona do Mounjaro, pede autorização de novo remédio para emagrecer, só que agora em comprimidos. Negócio bilionário envolvendo café no mundo promete movimentar o setor. O iFood anuncia uma parceria com uma startup para ampliar a base de entregadores no Brasil. E mais, a Apple apresenta a data para lançar o novo iPhone 17. Eu sou Bruno Meyer e o Business, a sua revista eletrônica de negócios, está no ar. Jovem Pan Business. E será que vem o Mounjaro em comprimido? Pois a Eli Lilly, a dona da caneta emagrecedora, Mounjaro, como eu falei, e é uma empresa que vale 681 bilhões de dólares na bolsa, deu mais um passo na corrida, uma corrida bilionária pelo mercado mundial de medicamentos para obesidade. A companhia anunciou os resultados de um estudo de fase 3. Com isso, a farmacêutica americana diz que vai solicitar a aprovação global do seu comprimido para perda de peso após o remédio cumprir todos os objetivos propostos pela empresa em seu último estudo clínico e ajudar pacientes obesos e com diabetes tipo 2 a perder até 10% do peso. No estudo, a dose mais alta do comprimido ajudou os pacientes a perder em média 10,5% do peso em 1 ano e meio, contra uma perda de 2,2% entre aqueles que tomaram um placebo. Entre todos os pacientes, inclusive os que tomaram doses mais baixas e os que interromperam o tratamento antes do fim, a perda de peso foi de 9,6%. O medicamento também atingiu o objetivo de reduzir os níveis de glicose em pacientes com diabetes tipo 2. Os efeitos colaterais da pílula foram, na maioria, gastrointestinais. 23% das pessoas que tomaram a dose mais alta apresentaram vômito, 27% tiveram diarreia e 36% se queixaram de náuseas. Do total de pacientes expostos à maior dose, 10,6% abandonaram o tratamento por passarem mal. Esse teste que eu estou falando acompanhou mais de 1.600 pessoas que receberam aleatoriamente uma das 3 doses diferentes dessa pílula da Eli Lilly ou também um placebo. E um negócio bilionário envolvendo café no mundo. A americana Keurig Dr. Pepper, que produz os refrigerantes Dr. Pepper e 7-Up nos Estados Unidos, comprou a dona do Café Pilão. O Café Pilão faz parte de um grupo holandês chamado JDE, uma gigante dos chás e cafés, dona de marcas amplamente conhecidas do setor, como o Café Pilão, como o L'Or, como o Caboclo, o Café do Ponto e o Café Pelé. A título de curiosidade, aliás, o Pilão e a L'Or, o Café L'Or, são 2 das principais marcas no mercado brasileiro. O valor do negócio é altíssimo, 18 bilhões e 400 milhões de dólares. E é uma quantia alta porque nasce a partir desse negócio a maior empresa de cafés do mundo. A União fará nascer uma nova companhia com uma receita global de 16 bilhões de dólares ao ano, com presença em mais de 100 países, incluindo o nosso Brasil e incluindo 40 países nos quais a empresa já é líder ou vice-líder de mercado. Aliás, esse movimento, esse negócio, essa transação vai colocar no mercado uma rival para concorrer com a suíça Nestlé, que é fabricante de marcas como o Nescafé.
A transação será seguida da separação do negócio de café da Dr. Pepper em uma nova companhia que deverá também ter o seu capital aberto. Eu digo isso porque a Keurig Dr. Pepper é listada na Bolsa de Nova York. Ela seguirá listada na Bolsa, mas agora com foco apenas no segmento de bebidas. Os americanos compradores projetam um ganho de sinergia ali na ordem de 400 milhões de dólares e na estimativa esse ganho deve ser conquistado em 3 anos. E uma curiosidade também, uma curiosidade global, esse negócio acontece num momento em que o mercado de café no mundo vive uma alta sem precedentes nos preços do grão. E a demanda segue firme em todos os países, principalmente aqui no Brasil. As pessoas continuam tomando muito café, comprando muito café e o consumo de café está em 400 bilhões de dólares no mundo. E a Stellantis, um grupo que reúne marcas como a Fiat, a Jeep, a Citroën, prevê crescimento na produção de veículos no Brasil neste ano, apesar dos desafios do mercado automotivo, como os juros altos. Essa informação foi confirmada pelo vice-presidente, o Irineu Medeiros. Ele cuida da parte de assuntos regulatórios da empresa na América do Sul. Em 2024, a montadora produziu cerca de 900 mil veículos no país. Para 2025, embora não tenha divulgado metas específicas, a empresa não projeta queda na produção. Segundo o executivo, o impacto das tarifas anunciadas pelos Estados Unidos deve ser mínimo, já que a maior parte da produção da Stellantis é voltada ao mercado interno e regional. O grupo também anunciou recentemente a abertura de um centro de desmontagem de veículos em Osasco, em São Paulo, com o objetivo de reduzir custos e tornar os carros mais acessíveis. E em uma medida considerada histórica, o governo dos Estados Unidos, sob a presidência de Donald Trump, comprou 10% de participação na fabricante de chips Intel. A operação, avaliada em 8 bilhões e 900 milhões de dólares, foi confirmada pela Casa Branca. Segundo o governo, o objetivo do investimento é fortalecer a liderança dos Estados Unidos no setor de semicondutores e garantir vantagem tecnológica diante da crescente competição global, especialmente com a China. O anúncio ocorre após semanas de tensão entre Trump e o CEO da Intel, Lip Butan, acusado por membros do governo de manter ligações com a China. Após o anúncio, as ações da Intel subiram mais de 6% no mercado. A fabricante de chips, que enfrenta dificuldades financeiras, registrou prejuízo de 18 bilhões e 800 milhões de dólares em 2024, o seu primeiro resultado negativo desde 1986. E a empresa mais valiosa do mundo, a NVIDIA, apresentou resultados financeiros depois de muita expectativa do mercado. A companhia, como quem acompanha o business sabe, fabrica chips usados para treinar modelos de inteligência artificial como o do ChatGPT. Entre os clientes da companhia estão praticamente todas as gigantes de tecnologia: Google, Amazon, Meta, Microsoft. A gente tem até os resultados aqui da NVIDIA no telão aqui do business. Receita de 46 bilhões e 700 milhões de dólares no trimestre, uma alta de 56% e um lucro líquido de 26 bilhões e 400 milhões de dólares, uma alta também de 59%. Lembrando que as ações da NVIDIA acumulam alta superior a 35% em 2025. E para analisar o tema, nós vamos conversar com o executivo Leonardo Santos, fundador e CEO da Semantics, empresa de inteligência artificial, empresa brasileira. Leonardo, obrigado pela presença aqui no Business. Com esse resultado trimestral que eu acabo de mostrar aqui no telão, a NVIDIA
na sua avaliação, mostra robustez novamente no setor de AI? Eu gostaria de ouvi-lo para saber o que você achou desse resultado. Obrigado, Bruno. Analisando os números, a gente vê um crescimento significativo, 56% comparado ao ano anterior, 6% comparado ao trimestre anterior, né? Quando a gente olha o volume, a gente está falando de um volume super relevante. O ponto aqui é que a maioria desse consumo vem de data centers. E a expectativa do mercado perante ao consumo desse volume, né, de futuro de compra desses data centers, eles veio aquém o que o mercado esperava. E o fato é que muitas empresas vêm se questionando o valor, né, entregue pela inteligência artificial. Não é por acaso que saiu recentemente a pesquisa do MIT e o ESPN colocando, né, o quão valor a inteligência artificial está entregando para as empresas. E o MIT colocando que 95% das empresas que têm utilizado inteligência artificial não enxergam e não estão vendo resultados com o uso dessas tecnologias. E claramente isso acaba impactando esse consumo e o futuro desses data centers e, obviamente, isso impacta no valor da companhia. Por isso a gente vê uma queda após o divulgamento desse resultado e, óbvio, isso traz uma incerteza. Um ponto importante também aqui, Bruno, é o fato dessa expectativa. Então você vê um Sam Altman colocando esse questionamento e as empresas também olhando modelos de inteligência artificial menores, com mais acurácia, quer dizer, o melhor resultado e, óbvio, isso vai consumir menos token, que pode impactar essa demanda de inteligência artificial dos data centers. Você trouxe um dado relevante aí, né? Sobre as empresas que têm utilizado AI e que, inclusive, você teve a declaração do Sam Altman, né? E você traz justamente num momento em que a NVIDIA se tornou, nas últimas semanas, a primeira empresa a atingir o valor de mercado de 4 trilhões de dólares, o que equivale a mais de 21 trilhões e meio de reais. Já caiu, não é mais 4 trilhões, tem mais de 3 trilhões aí o valor de mercado. Mas o que aconteceu nessa semana? O que, por exemplo, o Sam Altman declarou, Leonardo? É que, obviamente, aqui a expectativa está muito ligada ao tamanho da sua frustração. Se você tem uma alta expectativa para resultados daquela determinada uso de tecnologia e da inteligência artificial, que é o que todo mundo coloca, de fato pode ser o tamanho da sua frustração. Então o Sam Altman tem colocado até um pouco dessa frustração de alguns pesquisadores, né, e alguns possíveis aí investidores colocando o resultado que a inteligência artificial traz para as empresas, né? Qual que é o valor exato versus esse ceticismo que está acontecendo nesse momento, esse questionamento que está acontecendo nesse momento pelas grandes empresas sobre o resultado direto que traz para o teu negócio. Então isso acaba frustrando e, óbvio, isso impacta diretamente no valor dessa companhia. Acredito, a minha conclusão dizendo que acho que esse crescimento de receita, obviamente, é muito significante. A força de mercado perante a IA não é uma coisa passageira, vejo que não é um boom, mas o que nós, e aqui no mercado brasileiro, principalmente trabalhando com as grandes organizações, a gente vê muitas empresas questionando e buscando modelos com mais acurácia, quer dizer, modelos menores, com dados de mercado setoriais, e a governança de AI também é uma coisa que está sendo muito questionada pelo fato do geopolítico que a gente vive globalmente. Muito bem, nós conversamos com o fundador e CEO da Semantics, empresa brasileira de inteligência artificial, o Leonardo Santos. Obrigado, Leonardo, mais uma vez pela participação aqui no Business. Muito obrigado, Bruno. E a gente volta com o Business falando de uma frase que uma das companhias mais valiosas do mundo divulgou em vários veículos, nas redes sociais. A frase é a seguinte: queixos vão cair. Foi assim que a Apple apresentou a data para o lançamento da sua mina de ouro, o iPhone. Porque a gigante de tecnologia, hoje liderada por Tim Cook e cofundada por Steve Jobs, marcou para o próximo dia 9 de setembro o evento anual na sede em Cupertino, na Califórnia.
É nesse dia que ela vai lançar a nova linha de iPhones, como ocorre todos os anos. Nesse ano, a expectativa agora em 2025, a expectativa é que seja anunciado o iPhone 17. E esses novos aparelhos vão contar com um novo sistema operacional da empresa, o iOS 26, anunciado em junho. Inclusive, segundo a agência Bloomberg, a Apple deve lançar o iPhone 17, o 17 Air, o 17 Pro e o 17 Pro Max durante o evento. Ou seja, vai ter uma versão totalmente inédita. Tem uma expectativa aí que o design seja muito mais fino que qualquer outro iPhone anterior. E a companhia deve apresentar também versões aprimoradas do Apple Watch. Como a gente tem falado nas últimas edições aqui do Business, a Apple está no olho do furacão, tem muita pressão em torno da Apple por conta de um certo atraso em relação à inteligência artificial. Os investidores estão pressionando ali, inclusive Tim Cook, inclusive porque as ações da Apple, desde o início do ano, estão em queda. Tem muito dinheiro envolvido e o business vai seguir acompanhando. Mas a data do evento está marcada início de setembro, hein? Indo para outra gigante de tecnologia, o Google começou a testar um novo recurso de aulas de idiomas personalizadas com inteligência artificial no aplicativo Tradutor, ampliando a sua atuação no setor de educação digital e se posicionando como um possível concorrente do Duolingo. A novidade, que já está disponível em versão beta nos Estados Unidos, México e Índia, usa os modelos de AI do Gemini para criar lições adaptadas ao nível de proficiência do usuário e ao seu objetivo, como viagens, interações sociais ou comunicação profissional. Por enquanto, o recurso permite que falantes, quem fala inglês, pratiquem espanhol e francês. E que pessoas que falam espanhol, francês ou português aprendam inglês. Porque ao tocar no botão praticar, o usuário define o nível e escolhe o tipo de situação em que deseja se comunicar, como conversas no trabalho ou bate-papo informal. Além das aulas, o Google Tradutor também lançou um recurso de tradução ao vivo capaz de traduzir conversas em tempo real em mais de 70 idiomas com suporte à transcrição e áudio gerado por AI. E a Meta firmou um acordo avaliado em pelo menos 10 bilhões de dólares com o Google Cloud para ampliar a infraestrutura de inteligência artificial. O contrato, válido por 6 anos, marca a primeira grande parceria entre as duas gigantes de tecnologia no setor de computação em nuvem. O objetivo da Meta é acelerar a sua capacidade computacional enquanto constrói novos data centers próprios. A empresa tem apostado pesado em AI e mira liderar globalmente em poder computacional por pesquisador. Com o contrato, a Meta passará a usar servidores e sistemas de armazenamento do Google, a terceira maior provedora de nuvem do mercado, atrás da AWS, da Amazon e do Azure, que é da Microsoft. A parceria também fortalece a presença do Google Cloud no competitivo setor de AI, com destaque para seu modelo de negócios baseado em preços mais baixos por token de uso. E a Gol Linhas Aéreas está avaliando a retomada de voos para 3 importantes destinos da América do Sul: o Chile, Equador e o Peru. A iniciativa faz parte do plano da companhia de voltar a operar em todos os países sul-americanos até 2029. A iniciativa ocorre após a empresa sair do processo do Chapter 11 nos Estados Unidos e ganhar fôlego para expandir internacionalmente. A estratégia faz parte da expansão internacional da companhia, que hoje destina 17% da sua capacidade a rotas para o exterior. A expectativa é elevar esse índice para 25% em 5 anos.
Segundo o vice-presidente comercial da Gol, os estudos para retomar as rotas suspensas na pandemia já começaram. A próxima janela para expansão deve ocorrer a partir de julho de 2026. A Gol já retomou os voos para Caracas, na Venezuela, suspensos desde 2016. E o iFood anunciou uma parceria com a Moto, uma plataforma de locação de motos com o objetivo de ampliar a base de entregadores no Brasil. A iniciativa busca facilitar o acesso a motos alugadas e oferecer condições especiais para quem atua nas duas plataformas. A partir de setembro, entregadores terão até 20% de desconto na calção, além de condições diferenciadas para contratação ou renovação de contratos. Dependendo do volume de entrega, será possível receber um bônus extra de até R$ 350 por mês. Atualmente, a empresa conta com cerca de 450 mil entregadores ativos, um crescimento de mais de 40% em relação ao ano anterior. E ainda sobre aplicativos de delivery, a 99, que é uma subsidiária da chinesa Didi, entrou com uma ação na Justiça de São Paulo contra a rival, a marca Kita, da Meituan chinesa, acusando-a de violação de marca registrada e concorrência desleal. No processo, a 99 alega que a Kita estaria copiando a sua identidade visual para se beneficiar comercialmente no mercado brasileiro. De acordo com a petição, a Kita estaria utilizando cores, fontes, elementos gráficos semelhantes aos da 99, o que poderia confundir consumidores e associar indevidamente as duas marcas. A empresa pede a proibição imediata do uso do logotipo da Kita e de qualquer outro elemento visual que imite a sua marca sob pena de uma multa diária de R$10 mil. A disputa ocorre poucos dias após a Kita processar a 99 Food por supostas cláusulas anticompetitivas. Segundo a Kita, a empresa teria adotado estratégias comerciais que limitam a atuação de restaurantes parceiros, exigindo exclusividade em até 2 plataformas. E olha só, eu conversei essa semana com o vice-presidente da CES, o John Kelly. A CES, que é um dos mais conhecidos eventos de tecnologia do mundo. Inclusive, a próxima edição vai acontecer em janeiro em Los Angeles, com foco em inteligência artificial. Vamos acompanhar o papo. John, thanks for coming to our program, to Business. And what's the most new and the highlights in the next CES? Well, we're excited to be here in Brazil this week promoting CES 2026 that will take place January 6th through the 9th in Las Vegas. So we have some many exciting new things planned for CES 2026, including a new area focused on artificial intelligence, blockchain, and quantum computing called CES Foundry. Now, it's a 2-day event that will take place during CES and will really feature and highlight how companies are using those technologies to advance and grow their business and to further connect with their customers. Now, when I look at some of the big trends across CES, I think of one big thing in particular, and that is this intelligent transformation that we're currently undertaking. So if you think back 20 years or so ago, we started undertaking what was called the digital transformation, where companies went from an analog world to more of a digital world. Now we're going through this intelligent transformation, Yes. and much of that is powered by artificial intelligence. So companies are becoming more productive. They are designing products and services where their consumers can become more productive and enhance their lives in many different ways. And a lot of that will be seen at CES 2026. Yes, but in the next CES, it's almost AI, about the companies, about the innovation. It's about almost AI.
Well, AI will be everywhere throughout the CES show floor. So at CES, we have over 30 different product categories, everything from healthcare to mobility. We have automobiles, we have boats, we have flying cars, we have micro-mobility type devices. We have enterprise software solutions. We really have everything at CES. And AI is one of the ingredients will be built into many of these products and services that you will find on the CES show floor. Flight cars. Yes, we do have some flying cars at CES. The future is here, my friend. Fantastic. Agora, talking to Brazil, what's the importance from Brazil, from our country? You are the one of the most executive about the CES. What's the importance from Brazil to the CES? Well, CES is a global platform. It's a global show. So we have over 140,000 attendees come from all around the world to CES every year. So about 40% of our attendees come from outside the United States. So it is a global show. And when I look across the show, I see big representation from many of the Asian countries like China and Korea, Japan. European countries like France, the Netherlands, and Italy all have a very large presence. But what is lacking is that Brazilian presence. And so we think there's a huge opportunity for Brazilian companies, large and small, to have a presence at CES 2026 and in the future. But how the world, how do the countries see innovations from Brazil? So this is where we have a good looking from the world. Yeah, so I think this is where the opportunity resides for Brazil. Again, we are a global platform, a global stage. We have over 6,500 media attend the show, but we have very few Brazilian companies participate. And I want to change that. And that's why I'm here this week, is to encourage Brazilian companies to participate at CES, where they can have an opportunity to showcase some of this homegrown innovation on the stage, the global stage for innovation in Las Vegas. John, in your opinion, what is innovation? Well, that's a great question. And so I think when I look at innovation, I look at things that are changing the world and how do they make the world better. And at CES, we see a lot of different products and technologies and services that are making the world better, making us healthier, making us safer, allowing us to connect in new ways that we've never been able to connect before. And you see that, a lot of that on display at CES. You know, we do have over 1,400 startups at CES in an area that we call Eureka Park, which is an area dedicated to startups. When I walk the halls of that floor, I meet with entrepreneurs, and for them, they have an idea that they believe will change the world. And so to me, that's how I define innovation, is something that will change the world or just change how we do things and we go about our day-to-day life. A lot of that can be on display at CES. But to a person, to be an innovation person, what does she need? To read a lot, to be curious? What do a person... Well, I think it's a combination of a lot of things. I think it's that curiosity, it's that determination too, that you have this idea that you feel is going to have an impact, and it's to be able to follow through on that. And I think that's what a lot of it is. It's just the drive to follow through on that. And so when I look and meet all these entrepreneurs, a lot of them have many different skill sets. Some are very smart, they're very curious, but again, they have that drive and they have that passion, and nowhere is that more on display than walking the halls of CES. A Coamo, maior cooperativa agrícola do Brasil, anunciou um investimento de 3 bilhões de reais na construção de um porto em Itapoá, no norte de Santa Catarina. A previsão é que a nova estrutura entre em operação em 2030, conforme informou o governo catarinense nesta semana. O projeto prevê 3 berços de atracação e uma capacidade para movimentar 11 milhões de toneladas por ano. O porto contará com terminais para granéis agrícolas, combustíveis líquidos, fertilizantes e gás liquefeito de petróleo. Com 32 mil cooperados e um faturamento de 28 bilhões e 800 milhões de reais em 2024, a Coamo já opera 2 terminais no porto de Paranaguá, no Paraná, que escoam cerca de 5 milhões de toneladas anuais.
E Dubai se prepara para inaugurar até o final do ano a Ciel Tower, um novo hotel que será o mais alto do mundo, com 365 metros de altura. O arranha-céu ultrapassará o atual recordista, o Gévora Hotel, também em Dubai, com 356 metros. Projetado pelo escritório Nor e parte da Vignette Collection do grupo IHG, o edifício terá 82 andares, 1.004 quartos, sendo 147 suítes, além de um Sky Lounge panorâmico no 81, andar 81 e também com um jardim vertical de 12 andares. Localizado na Marina de Dubai, a torre oferecerá vistas para vários pontos turísticos da cidade, principalmente para o Golfo Pérsico. A construção está em fase final e já recebeu prêmios internacionais de arquitetura, portanto, vem aí o hotel mais alto do mundo com 82 andares. E com isso, eu agradeço sempre a sua confiança, a sua audiência. O Business vai ficando por aqui. Eu desejo a todos um excelente final de semana e lembre-se sempre, tenham todos bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau. Jovem Pan Business.